Boa noite, meus democratas. Mais do que nunca teremos que ser democratas dentro dessa TV Democracia linda, maravilhosa, que tem o melhor jornalismo, aquele honesto, verdadeiro e transparente. Por favor, fiquem membros, chame seus amigos, seus colegas, seus familiares para nos assistir. Um dos melhores programas do YouTube, eu garanto. Olá, boa noite, Sandra Ribeiro, que bom novo membro. Joyce, que bacana que você está aqui. Letícia, minha querida amiga e irmã, Letícia Vilela. Rosali, boa noite. Pedro Paulo, meu brother. Luiz Paulo, que delícia você estar aqui. Buenas, gurizada, como diz Luiz Paulo. Hoje à noite nós vamos... Dri acabou de chegar, oficial das letras, que bom que está aqui para nos prestigiar e conversar conosco um tema muitíssimo importante hoje. O nosso tema é o que muita gente hoje se diz estar sentindo, a sociedade do cansaço, que é de um coreano muito bacana hoje, um filósofo contemporâneo, se chama Byung-Chul Han, ou Byung-Chul Han. E hoje nós vamos conversar sobre... Ele escreveu vários livros, e hoje um deles que nós vamos conversar é sobre a sociedade do cansaço. Para isso, eu trago uma pessoa muito bacana, muito especializada, e que, inclusive, teve uma live sobre este filósofo contemporâneo. Eu sugiro a vocês comprar o livro dele, não só a Sociedade do Cansaço, mas outros extremamente interessantes, que é o Matheus Arcaro, que estará aqui comigo hoje, que é mestre em Filosofia Contemporânea pela Unicamp, pós-graduado em História da Arte, graduado em Filosofia e também Comunicação Social. É professor, artista plástico, palestrante, escritor, autor do romance O Lado Imóvel do Tempo, dos livros de contos Violeta Velha e Outras Flores, e A Mortalha, e do livro de poesias Um Clitóris Encostado na Eternidade. Também colabora com artigos para vários portais e revistas. Por favor, Matheus, chame o Matheus, seu xará, para conversar conosco agorinha mesmo. Boa noite, Matheus. Ana Cláudia, é um prazer incomensurável estar aqui com você essa noite. Aliás, eu não sei nem se eu sou digno de tanta coisa que você falou de mim aí, viu? Eita, lógico que é. Que bom que você está aqui. Muito obrigado por ter aceito esse convite. E vamos fazer as pessoas refletirem, contemplarem. Estou usando, inclusive, uma palavra que o Han, diz que pouco se contempla nesse século XXI, porque significa improdução. Muito louco. Você sabe de uma coisa, Ana? Uma das coisas que eu anotei aqui, justamente para a gente debater, é que nós, no século XXI, uma das características da nossa sociedade é a perda da capacidade de concentração e de contemplação. Nós não conseguimos mais ficar quietos, nós não sabemos mais esperar, nós não temos vontade, ou melhor, disposição para contemplar um pôr do sol, um poema, e é paradoxal, sabe por quê? Porque a gente reclama de não ter tempo de fazer estas coisas, não é? Só que a gente fica irrequieto quando não tem agitação, quando não tem algo que aquela velocidade insana, não é? Então, nós estamos perdendo a nossa capacidade de meditação, contemplação. Eu fico pensando, a relação com o tempo, não é? Se você pensar no século XVII, por exemplo, se você tivesse um namorado, um amigo na Europa, então você quisesse falar com ele, você ia mandar uma carta para ele via navio. Se chegasse, chegaria por volta de um mês, ele leria a carta, ficaria todo encantado, bonitinho, coraçõezinho saindo pela boca, responderia a carta por mais um mês. E nós sabíamos que demoraria 2 meses pela resposta. Exato. Agora, hoje, a pessoa, ela vê a mensagem ali, se ficou azulzinho no WhatsApp e a pessoa não respondeu, em 15 minutos a gente já fica ansioso. A gente já não consegue esperar.
A gente não tem mais a capacidade de saber esperar, né? De saber aguardar, Exato. Que é uma coisa tristíssima, né? É muito o que está nos trazendo muita doença, e depois nós vamos chegar lá sobre isso. Porque, aliás, você já está respondendo o que é que a gente poderia começar, o que é a sociedade do cansaço. Né? Eu acho que a gente pode, sem ficar muito acadêmico, sabe, Ana, a gente pode traçar uma genealogia para quem está nos vendo, entender um pouquinho em linguagem filosófica. Eu vou tentar ser o mais, sem perder a profundidade, eu vou tentar ser o mais didático possível, né? Isso. Dois grandes autores que influenciaram, três, na verdade, né, que influenciaram o Han, são o Foucault, o Deleuze e a Hannah Arendt um pouquinho antes. Mas vamos falar do Foucault e do Deleuze. Isso. Né? O Foucault, ele ficou muito, muito famoso, né? Dizem que é o último dos grandes, ilustres filósofos da história, né? Ele escreveu várias obras, só que eu vou me resumir a um conceito do Foucault, na verdade dois, né? Que é a sociedade disciplinar e os corpos adestrados. Se a gente for pensar em como era a sociedade, vamos pensar no Big Brother, né? No Vigiar para Punir, que é um dos títulos da obra, um dos títulos do livro do Foucault, Vigiar para Punir. O Foucault fala do panóptico, não é, como exemplo. Nós somos uma sociedade vigiada. Né? Nós estamos o tempo todo escravos da produtividade, o que o Han vai aproveitar, inclusive. Né? Estamos o tempo todo sendo vigiados, né? E não por acaso, minha cara Ana, ele compara o Foucault, não é? Escola, prisão, manicômio e fábrica. 4 coisas, não é? Essas coisas estão no âmbito da vigilância. Vamos fazer uma analogia com a escola, que eu acho que isso é importante, não é? A escola e a prisão. Na escola, vamos pegar a escola no sentido tradicional da palavra, né? Todos os alunos ali alinhados, um olhando para a nuca do outro, o professor ali no tablado acima, sendo o detentor do saber. Aí bate o sinal, é a hora do banho de sol, ou melhor, do recreio, mas é a mesma coisa. Exato. O mestre, a autoridade, isso. Exatamente. Aí no pátio tem autoridade, não é que lá na prisão é o chefe do não sei do quê, e na escola é o inspetor, não é? E aí o aluno não tem a possibilidade de descarregar a sua criatividade. Por quê? Porque é aquela coisa quadrada, é aquela coisa formatada. A escola, na verdade, ela pode ser o contrário de aprendizado, se a gente for pensar, não é? A escola tradicional, ela tolhe, ela castra grande parte das crianças e dos adolescentes. Ela castra, né? Ela castra, né, Matheus? Inclusive, nessa época, inclusive, você vê quantas escolas religiosas, né? Porque aí a gente faz uma conexão aí da castração, né? E da severidade desse desejo que não pode ser exposto aí, porque é a disciplina e a organização. E a autoridade te mandando, né? Uma coisa bem... Que entra também Karl Marx aí na época, né? O patrão te manda. Acho que tem uma analogia que a gente pode fazer. O Foucault, ele vai além do Marx, em que sentido, né? Lá no Marx, ainda era o Estado com E maiúsculo, que era a fonte de opressão. Em Foucault já não é mais. Em Foucault são as microfísicas do poder, que é um outro título, né? Uma outra obra do Foucault. A microfísica do poder são os pequenos poderes que estão entrelaçados na sociedade. Na fábrica, na prisão, na escola, na família, não é? São os pequenos poderes que fazem com que nós julguemos, nós analisemos as coisas a partir do olhar que nós introjetamos, não é? Do outro. Não existe, então, para o Foucault, não existe sujeito no sentido cartesiano da palavra, não é? Nós somos a interiorização das leis, do que nos é dito, do que nos... O Foucault tem uma frase que eu acho que resume isso, Ana. Nós somos camadas sobrepostas discursivas, não é? Nós somos camadas sobrepostas, feitos cebolas, não é? E nós achamos que existe liberdade, mas no fim das contas nós estamos agindo de acordo com a sociedade disciplinar. E o segundo conceito é os corpos... Com que a gente finalizou, né? Dessas autoridades. Exatamente. E aí o Foucault vai usar o segundo conceito, que são os corpos adestrados, não é? Os corpos docilizados. O que é isso, né? Os nossos corpos, eles são feitos para a produtividade. Então, a pessoa tem que ser ótima em esportes, por exemplo, e aí ela vai fazer o seu corpo ser adestrado para isso. Ela tem que ser um bom trabalhador braçal, e o seu corpo vai ser
adestrado para isso. Isso tá patente, cara, desde do início da criação, não é? De como, por exemplo, as mulheres podem se sentar, do que as mulheres podem falar, do que os homens não podem falar, por exemplo. Homem não chora, por exemplo. Ou, isso não é coisa de menina. Os nossos corpos vão sendo adestrados desde cedo, não é? E aí a gente chega na vida adulta, na adolescência, a escola adestra o nosso corpo, depois o mercado de trabalho adestra o nosso corpo. Ou seja, nós somos corpos docilizados para a produção. Exato. Isso é Foucault. Eu diria robotizados, né? Mas exatamente. Me lembra até demais de um filme que agora, o show da vida, o Truman. Você lembra disso? Do Truman. Mas sim, depois ele filme... isso, do Truman. Né? Nós vamos dar dicas de filmes para o pessoal, né? Exatamente, isso. Mas aí passamos, né, pro Deleuze. Pro Deleuze, né? O Deleuze vai partir do Foucault e vai falar o seguinte: realmente o Foucault tem razão, não é? Existe a sociedade disciplinar, mas nós estamos num outro patamar já, que ele está escrevendo no final da década de 80. Lembrando, o Foucault morreu em 1980, né? E aí o Deleuze vai falar que nós estamos numa sociedade de controle e os nossos corpos são performáticos. Nós precisamos performar para sermos bem-sucedidos, não é? Exato. E aí, por fim, vem o Han, já no século XXI, entramos no que realmente nos interessa, e ele vai usar a palavra ou o conceito desempenho. Exato. Nós somos pessoas que precisamos desempenhar o tempo todo. Não é? Nós precisamos ser ótimos profissionais, nós precisamos ser ótimos pais, mães, filhos, nós precisamos ser ótimos em tudo. Acontece que é natural fracassar, é natural não ser bom em algumas coisas, é natural não estar bem um dia, não é? Mas aí vem o que ele chama de excesso de positividade, né? Nós o tempo todo estamos sendo fomentados a sermos os melhores, os mais bem-sucedidos. Só que agora a diferença, Ana, é que nós mesmos é que fazemos isso conosco. Exato. Né? Então, agora, essa autoprodução, né? Essa autodesempenho, autoprodução, essa dificuldade de curtir o tédio, essa dificuldade de parar para refletir, porque as pessoas esqueceram de ter insights. Não tem como ter insights e reflexões e criação se você não parar. Então é isso que o Han fala, né? Exato. E aí eu lembro, não sei se é permitido eu fazer isso, de uma outra obra, não é? Que é maravilhosa, que é uma obra do Bertrand Russell, não é? Que é o Elogio ao Ócio. Não é? O Russell vai falar da necessidade do ócio, né? O que é o ócio? Vamos falar um pouquinho disso, que é justamente disso que o Han fala, né? Da necessidade do ócio. Né? Do ócio, exatamente. Se a gente for pensar, essa obra o Russell escreveu em 1935, tá? Olha só, em 35, hein? Ele propunha a necessidade do ócio, inclusive para a criação. O que é o ócio? É estar livre, estar disposto para criar, para pensar, para fazer nada. Se a gente for pensar na Grécia Antiga, minha caríssima Ana, os gregos, eles valorizavam demais o ócio, não é? Aliás, o Aristóteles defende a escravidão justamente porque era necessário, veja, eu não estou dizendo aqui que a escravidão é boa, não é nada disso, justamente porque era necessário os homens serem livres para fazer política, fazer filosofia e fazer arte. E faz muito sentido isso, né? Porque imagina só, um trabalhador, Ana, ele sai de casa às 6 horas da manhã, não estamos em pandemia, tá? Ele sai às 6 horas da manhã, vai pegar 2 conduções para chegar às 8 horas no trabalho, vai trabalhar o dia inteirinho, depois vai pegar 2 conduções para chegar de novo em casa às 8 da noite. Você acha que ele vai ter condições físicas e mentais de ler Clarice Lispector ou Aristóteles? Jamais. Não. Jamais. Ele vai simplesmente fazer o quê? Descansar para poder colocar o corpo de novo novamente em produção. Em movimento. Não é? O trabalho, ele só começou a ser valorizado a partir do início da modernidade, não é? Sobretudo com a reforma protestante. Né? E depois, tem uma obra importantíssima do Max Weber, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que ele fala justamente isso. Né? O Benjamin Franklin vai dizer, né, lá nos Estados Unidos, o trabalho dignifica o homem, não é isso? Só que na Idade Média, você sabe qual é a origem da palavra trabalho? Não. Em latim? Tripalium,
que é um instrumento de tortura. Tripalium, trabalho vem de tripalium, que é um instrumento de tortura. Olha só. É engraçado, né? Então, o trabalho sempre foi visto de forma pejorativa. Coincidentemente engraçado, né? Agora, por que o trabalho começou... perdão. Não, porque eu acho que as pessoas ainda não sacaram desse sistema escravocrata capitalista. Pois é. Né? Nessa ilusão que o capital te deixa em liberdade, que não é verdade. Nossa, e muitos... Aí sim, né, o Karl Marx nadou de braçada nas críticas que ele fez, os pensadores da escola de Frankfurt também, não é? E olha que coincidência, né? Vamos ser irônicos aqui. O trabalho passa a ser valorizado justamente com a ascensão do capitalismo. Olha só, que legal. Não é? O início do liberalismo no século XVII, não é? Aí depois vem o século XVIII, depois vem a Revolução Industrial, que é de fato o capitalismo que nós conhecemos, e aí vem a parte mais nefasta do capitalismo, que é essa sobre a qual o Han escreve, não é? Que é o neoliberalismo a partir da década de 80, não é? Que é muito mais nefasto do que o próprio liberalismo clássico. Né? Olha só, uma frase que me vem à cabeça agora, o que estava escrito na entrada de Auschwitz, o campo de concentração mais famoso de todos os tempos. O trabalho liberta. Exato. Quando o Temer deu o golpe em 16, qual foi a primeira frase que ele usou lá nos outdoors? Não pense em crise, trabalhe. Trabalhe. Espera aqui, tem mais uma importantíssima que eu tenho que falar antes de você falar. Barack Obama. Yes, we can. E o próprio Han fala disso, né? Yes, we can. Né? Yes, we can. Nós podemos, né? Nós podemos. E é isso que o Han fala, porque nós impomos o trabalho a nós mesmos, né? Nós somos o nosso chefe introjetado, não é? Nós queremos ser sempre os melhores, nós queremos sempre bater metas, nós estamos tomando banho pensando lá no relatório que a gente tem que entregar ou nas metas que a gente tem que bater, né? E o chefe, o que ele vai usar como discurso para nós? Quando tem chefe, né? Porque eu quero falar um pouquinho da uberização do trabalho. Quando nós temos chefe, o que ele vai falar? Cara, você consegue, não é? Aqueles discursos positivos, né? De autoajuda, né? Você é bom, você é melhor do que isso, não sei o quê, não é? Ele não vai mais cobrar no sentido que era antigamente, né? Você tem que fazer isso, não sei o quê, não. Ele vai tentar nos motivar para que nós mesmos nos cobremos. Agora, tem uma coisa... Exato. Mas tem uma coisa também, Matheus, assim, desse próprio chefe, o que eu vejo hoje frequentemente, fazer isso com ele também. Ele não está lá só mandando, ele faz isso com ele também, o tempo inteirinho. Ele também não tem tempo para absolutamente nada. Né? Exatamente. Ele faz férias e continua nos e-mails, continua nos WhatsApp. Ele tem que ser melhor chefe ou melhor CEO, e daí ele compete com outros CEOs de outras empresas. Então, é uma coisa insana que não para, né? E aí você pensa nessas pessoas que são workaholics, né? Eu lembro de uma frase, que agora me foge o autor: no capitalismo somos senhores, somos escravos sem senhores, né? Nós todos somos escravos, inclusive o chefe, né? Inclusive porque ainda mais, e a gente vai entrar nesse ponto também, não é? Com o advento da tecnologia, não é? Com as mensagens instantâneas, com as redes sociais, nós estamos o tempo todo conectados, nós estamos hiperconectados, não é? E aí, eu posso fazer alusão a uma outra obra do Han, que é a Sociedade da Transparência, que ele vai falar que nós estamos expostos o tempo todo, que é uma coisa assim, inadmissível, né? Eu costumo brincar, Ana, que nós somos o 1984 às avessas, né? O romance do George Orwell, né? Porque lá existe o grande irmão que vigia e as pessoas ainda tentam uma certa privacidade. Aqui é o contrário. Hoje em dia, nós é que damos de bandeja a nossa privacidade nas redes sociais, onde quer que seja, não é? Não existe mais a capacidade de separar o público e o privado, como a Hannah Arendt tinha dito, não é? Exato. Agora, nesse ponto aí, Matheus, eu me lembro muito porque, assim, existe uma venda desta exposição ilusória. Porque, por exemplo, as redes sociais, não é o que a psicanálise fala, por exemplo, a vulnerabilidade
a negação, a vulnerabilidade, ela não é demonstrada. Até tem uma briga aí do Han com essa psicanálise, mas assim, não vamos entrar nisso aí, que isso é bem profundo. Mas essa questão dessa pessoa se mostrar, se expor daquela maneira, tem muita falta de verdade naquilo ali. Então, ela vende uma pessoa que ela não é. Quer dizer, pior ainda, né? Porque além dela se expor, além dela perder a privacidade dela, ela ainda está iludida com quem ela vende para o outro. É uma felicidade de plástico, né? É uma felicidade que não existe, né? Parece que todo mundo vive num comercial de Doriana, né? De margarina, né? Todo mundo, o casal que acorda ali sem bafo, não é? Aquela mesa gigante já posta, né? Sim, isso. Maravilhoso. O cachorro peludo correndo naquele gramado, não é? É como se a nossa vida fosse isso, não é? Não, né? Não. Não é isso. Exato. Aliás, muito pelo contrário, né? A vida cotidiana, é preciso arte para saber viver a vida cotidiana, não é? Porque a rotina pode massacrar a gente. E o interessante, e as redes sociais... só fazendo um parênteses aqui rápido, essa pessoa, né, que se transparente nessa ilusão, nessa fake dessa fotografia, está sempre infeliz. Sempre esgotado. E aí, o Han vai falar nessa outra obra da transparência, que ele vai citar o exemplo da pornografia também, né? Ele vai falar, ele vai trazer isso para a nossa própria vida. Porque, por exemplo, a pessoa que é viciada em pornografia, os filmes pornográficos, evidentemente, são muito diferentes do sexo praticado cotidianamente, né? E aí a gente acha que aquilo é o sexo, né? E tenta uma performance que, na verdade, não existe, não é? Então, isso vale para o sexo, isso vale para as fotos no Instagram, isso vale para todas as instâncias da vida, né? As redes sociais podem ser uma armadilha para a nossa angústia, para a nossa ansiedade, para a nossa depressão, né? Isso, exatamente, porque na psicanálise, inclusive de Foucault, assim, existia. Eu acho que ainda existe, sim. O Han fala muito que nós hoje somos muito produtos dessa sociedade, que a depressão vem muito do externo. Eu acho que, assim, existe ainda, e que é disfarçada e maquiada, e existem os mecanismos de defesa, mas a angústia de você com você mesmo. Então, assim, o que eu quero de mim? Né? O que eu estou fazendo aqui? A vida, essa reflexão, as pessoas não se dão mais conta de fazer, porque não se para fazer. Mas ela existe, ela está encoberta, né? Porque hoje é muito essa questão do ego, do narcisismo, a paixão pelo outro, mas a competição o tempo inteiro. Assim, se você não alcançou aquele desempenho, ou se você alcançou, você fica bem por 15 minutos. Quando você vê um colega, foi aplaudido, pronto, acabou. Você não curte mais aquilo que você alcançou. Isso é muito louco. O Marcelo que está falando aí, aliás, é um amigo meu de longa data, o Marcelo, a gente fez faculdade junto, ele está falando de que nós viramos produto na rede, né? Antes, a lógica das redes que nós viramos produto. Se você não paga você é o produto. Eu acho que o Marx, ele descreveu muito bem isso num binômio, né? E eu posso rapidinho falar sobre isso, que é a fetichização da mercadoria e a coisificação do ser humano, não é? No sistema capitalista, e olha que o Marx ainda nem está falando do neoliberalismo, né, que ainda é muito pior, né? No sistema capitalista, nós, seres humanos, viramos coisas, viramos mercadoria, e as coisas ganham ânimo, ganham alma, não é? A gente dá muito mais importância para o celular novo que eu ganhei do que para o mendigo que está passando fome na esquina da minha casa, né? Então as coisas passam a ter mais importância, as relações humanas são coisificadas, né? Se você pensar, uma das grandes lojas de varejo do Brasil, o slogan dela é "Vem ser feliz", né? A felicidade, que era um conceito caríssimo do Aristóteles, vira um slogan de loja de departamento. Né? Exato. Ou seja, consumo, né? Vira tudo é consumismo. E aí você falou das coisas que nos entediam, né? E aí eu sempre que alguém fala isso, eu lembro da frase do Schopenhauer, né? Um dos maiores pessimistas da história da filosofia,
E Schopenhauer vai falar o seguinte: a vida é um pêndulo entre o sofrimento e o tédio. Eu acho que essa frase se encaixa muito no consumismo, né? A gente sofre para conseguir determinada coisa, não é isso? A gente consegue aquela coisa, a gente tem 15 minutos ali de contentamento, sei lá quanto tempo, depois a gente quer outra coisa já. Sofre para conseguir aquela outra coisa, mas algum tempinho de contentamento, depois vai sofrer de novo, e por aí vai, né? O Matheus, e o louco é o seguinte, eu acho que essa escolha, essa contentação rápida, ela vai muito quando o outro lado, o colega, o fulano, adquiriu uma coisa diferente, né? Pode ser até a mesma coisa ou algo, mas se ele adquiriu algo diferente, pronto, isso aqui já incomodou, isso não satisfaz mais. É muito triste isso. Então, esse ser humano do século XXI, ele está sempre vazio. Essa insatisfação constante. Está falhando? Esse ser humano do século XXI está sempre com esse vazio, com essa melancolia, né? Com essa angústia. Exatamente. Aí você pode falar muito melhor do que eu, né? Que aí vem a própria depressão, aí vem TDAH, aí vem várias doenças psicossomáticas, né? E por aí vai, né? Distúrbios. Exatamente, isso. Aí vem todos, a insônia, a depressão, né? A irritabilidade, a violência. Mas você sabe de uma coisa? Você falou da irritabilidade. Olha que coisa interessante. Eu fiz essa reflexão ontem, né? Na sociedade do cansaço, nós estamos irritados o tempo todo, mas não é uma irritação a ponto de virar a mesa. Não é uma irritação a ponto de agora chega. Não, porque a gente fica irritado, só que a gente vai engolindo sapos, não é, para usar uma expressão do senso comum, e aquilo vai se metastasiando dentro da gente, não é? Vai virando isso, porra, Freud falou isso pra caramba, né? Vai virando corporal o negócio, né? A gente vai sentindo isso na pele. Somatiza, exatamente. Cara, e é exatamente isso. A gente não se irrita a ponto de falar, acabou, parou, eu não quero mais, eu vou fazer uma mudança drástica na minha vida. Não, a gente se irrita, xinga meia geração, vai dormir, mas eu tenho que dormir porque amanhã eu tenho que trabalhar. E aí, né, eu acho que também é mais louco ainda, Matheus, que fica familiar. Você passa a viver como se isso fosse natural. Isso, naturalização, não é? É o que está acontecendo, fazendo um paralelo que eu não posso deixar de fazer, é a naturalização da barbárie que está acontecendo no Brasil nos tempos atuais, né? É a naturalização do ódio, a naturalização dos horrores, né? Acontece isso na nossa vida particular com a naturalização do cansaço. É normal estar cansado, não é? E sabe o que acontece, Ana? A gente cria subterfúgios para tentar justificar essa vida. Vou dar um exemplo. O cara trabalha pra caramba durante a semana inteira, tal, aquele horário louco. Aí no domingo ele tem a possibilidade de fazer um churrasquinho com a família e tomar uma cervejinha. Eu mereço porque eu trabalhei pra caramba. Esse é o meu momento, não sei o quê, né? Ou seja, cara, ele não percebe que, na verdade, ele está simplesmente descansando um pouquinho para conseguir colocar o corpo à disposição de novo. Exato. Agora, ainda tem mais um detalhe que eu vou acrescentar no que você está falando. Muitas vezes, o que eu estou vendo, esse cansaço tamanha grandeza que ele não faz um churrasquinho e bebe algumas cervejinhas. Ele se entope de álcool no final de semana. Isso. E às 6 ele não consegue andar, às 6 da tarde ele não consegue andar mais. Porque a exaustão é tanto que ele tem que compor, ele tem que se neutralizar de tanta angústia e melancolia. E às vezes ele nem sabe que é isso, ele não consegue identificar o que ele está sentindo, não é? E aí ele vai para o álcool. Eu vou ter que fazer um paralelo. O meu objeto de estudo no mestrado é o Nietzsche, né? E o Nietzsche, ele fala muito disso. Adorável Nietzsche. Ele diz o seguinte, cara, ele fala do último homem no Zaratustra, né? E o último homem é o animal de rebanho, né? É o escravo que ele chama, né?
E eu faço um paralelo que esse último homem do Nietzsche, na verdade, é o animal trabalhador do século XXI. O homem do século XXI, na linguagem do Nietzsche, ele é nihilista, não é? Ele não consegue desfrutar e contemplar a vida de maneira estética, como propôs o Nietzsche. Não. Porque para o Nietzsche, para a nossa vida valer a pena, não é? Nós temos que nos enxergar como artista e obra de arte ao mesmo tempo. Não é? A vida só se justifica como fenômeno estético, diz o Nietzsche. Nós somos o oposto do que o Nietzsche propôs. Nós somos o camelo, né? Na metáfora da metamorfose dos espíritos, o camelo é o estágio menos evoluído. O camelo é o que carrega a culpa nas costas, né? Depois vem o leão e, por fim, a criança. A criança seria o estágio mais evoluído, que é a capacidade de criar, de liberdade, de criar sentidos e perspectivas. Nós, hoje, somos o camelo do Nietzsche. Exato. E a tristeza, Matheus, é que tem uma falta de consciência disso absurda, né? Porque, assim, o que eu sinto das pessoas falando, Cláudia, não tem saída. Não tem saída. Eu escuto muito isso. Mas você acha que tem? Eu acho que tem, sim, mas precisa de uma mudança de mentalidade drástica. Drástica, porque, assim, os horrores já estão acontecendo, sabe, Matheus? Por exemplo, o vírus que estamos passando. Isso nos traz, deveria nos trazer pontos de reflexão. A nossa política, por exemplo, o que aconteceu com a gente? Onde nós vamos cair? Eu escrevi não, eu gravei, tenho o meu canal no YouTube, que eu tenho alguns vídeos, e um deles eu falo sobre bolsonarismo e ressentimento, não é? E o bolsonarismo, ele é muito maior do que o próprio Bolsonaro, não é? O bolsonarismo, ele é a expressão daquilo, tudo que estava no esgoto do Brasil, não é? Exato. O bolsonarismo trouxe trouxe à tona o que sempre existiu no Brasil, só que antes as pessoas tinham vergonha de serem fascistas, racistas, homofóbicas. Agora não tem mais. Por quê? Porque tem um sujeito que chancela esse discurso, um sujeito que é o tiozão, né? O Bolsonaro é o tiozão do churrasco ou do jantar em família, não é? Que é o cara que faz piada com negros, com homossexuais, com mulheres, e agora ele está no cargo mais alto do executivo. Exato. Não, e que, interessantemente, a gente tinha vergonha desse tiozão. A gente escondia esse tiozão. Né? Quando você levava um amigo em casa, você queria esconder esse tiozão. Né? A gente falava, você não liga pro meu tio, não, que ele não bate bem da cabeça. Né? Ele fala umas bobagens, né? Isso. Hoje, virou mito esse tiozão. Pois é. Então, eu acho que reflete, isso não é um assunto paralelo. Na verdade, é sintoma da sociedade do cansaço. E por quê? Por que nós estamos falando isso? Porque a sociedade do cansaço, ela tem pouca capacidade reflexiva. A sociedade do cansaço, a sociedade neoliberal, é uma sociedade facilmente manipulável. Por quê? Porque ela está o tempo todo trabalhando, o tempo todo desempenhando, e tem pouco tempo para reflexão e para contemplação. E aí, a gente pode dizer o que é o gado. O gado não reflete. O gado que é o que o Nietzsche chamou de rebanho, né? Por isso que eu fiz essa analogia, não é? Exatamente. É o animal de rebanho, não é? O que é o pastor, não é? O Nietzsche vai dizer, o pastor é aquele que guia as ovelhas todas iguais, não é? O pastor pode ser o pastor religioso, mas o pastor pode ser a mídia, pode ser o consumismo, pode ser uma ideologia política, pode ser qualquer coisa, não é? Que guia as pessoas, sem reflexão, né? De maneira até inconsciente, né? Você percebe os bolsonaristas assim muito veementes, eles são passionais, não é? Não há argumentação plausível, não é? Não há. Você pode usar o argumento que for, ele vai falar mito, ele vai falar IUPT, ele vai falar coisas que absolutamente não tem como, não é um argumento racional. Não. E você veja esse infarto da alma, esse cansaço, quanto leva a pessoa ficar vulnerável e virar um rebanho. Então, assim, você está tão cansado que você quer alguém que te guie. É isso mesmo. Você quer alguém que se... Né? E é por isso que os populistas vão fazer tanto sucesso nesse tipo de sociedade cansada, né?
Porque você mesmo não tem mais forças físicas e mentais para refletir por si mesmo, não é? Tem o Nietzsche que fala assim, tem uma frase do Nietzsche que ele fala, torna-te o que tu és, né? E o que é isso, não é? É pegar a sua vontade de poder e transformar ela em atitude, não é? É justamente o oposto do que nós estamos fazendo hoje, no século XXI, não é? Nós estamos nos levando justamente porque estamos cansados e exaustos. Exato, exatamente. Eu acho que isso aí eu acho que coloca bastante transparente o que nós estamos passando. Você quer ver uma outra coisa também que ele diz, o Han, assim, quando ele fala qual a diferença de festa e eventos, né, Matheus? Uhum. Assim, você veja, hoje tudo é evento. Festas, se a gente lembrar dos gregos, você veja aquele ritual maravilhoso, era sentido aquilo ali. Você vê, evento é uma festa maluca que você vai, não leva nada, quando você volta, foi uma coisa fugaz, foi algo que passou e que você não interiorizou. Então, acho que essa analogia de que não entra nada, não interioriza nada, o que entra sai muito rápido, tudo é muito supérfluo, e que te deixa cansado e angustiado. E vazio, né? Exato. E aí não tem como não fazer uma analogia também com outro pensador que reflete sobre a modernidade, ou a melhor, a pós-modernidade, que é o Zygmunt Bauman, polonês, né, sociólogo, que morreu em 2017, e ele faz uma metáfora, ele constrói uma metáfora para dizer dessa pós-modernidade, para tentar definir essa pós-modernidade, não é? Que é a modernidade líquida, né? E a água, para o Bauman, ela cumpre uma dupla função. Não é? A água, ela se adequa a qualquer recipiente, ela pode estar no quadrado, ela vira quadrado, entre aspas, ela está no redondo, ela vira redonda, ou a segunda parte da metáfora e a principal, não é? A água é fluida, ela escorre entre os dedos. As relações humanas estão fluidas, voláteis, efêmeras. A gente troca de parceiro, por exemplo, como a gente troca de roupa, não é? A gente adiciona ou exclui um amigo com um clique, né? E tem uma entrevista do Bauman que ele fala o seguinte, um aluno meu, ele falando, né? Um aluno meu, eu fiquei abismadíssimo, não é? Que ele falou que ele tem mais de 5 mil amigos numa rede social. Eu tenho mais de 80 anos e eu consigo contar meus amigos nos dedos. Olha só que prodígio que esse moço é, né? Claro que é uma ironia, né? Mas por quê? O que a gente está chamando de amigo, né? O que é amizade nessa sociedade? Amizade é quem a gente conversa, é quem a gente tem no nosso Facebook, na nossa rede social, né? As coisas, as palavras, Ana, de tão gastas, né, de tão usadas, elas vão perdendo o seu significado, né? Demais, elas vão ficando banais, né? Elas vão ficando triviais e a gente passa a não refletir mais sobre as palavras amizade, amor. As pessoas conhecem a pessoa faz, sei lá, 2, 3 meses e fala que ama já, né? Como assim? Meu amor? Meu amor, como... É impressionante, ficou tudo muito líquido, né? Os amores líquidos, né? Porque essa questão de você esquecer do seu ser e ser a pessoa em desempenho atrapalhou demais. Então, assim, você tem que ser um cara sucedido, você chega numa festa com tal carro, com tal relógio, com a tal roupa, com a filha assim a tal, com a mulher tal. Então, existe uma construção de uma fantasia que você tem que vender, que é exaustivo. Você esconde absolutamente tudo que é vulnerável e vende aquela imagem, né, desse produto. Isso é triste. O Dória. Dória não, pelo amor de Deus. Qual a saída? Mas antes de falar da saída, Dória, espera aqui, deixa eu ver o que as pessoas estão falando aqui, ó. Oi, André. Luiz Tadeu, boa noite. Dri, boa noite. Lê, boa noite. O Marcelo está falando, o superego é o juiz mais severo que existe. Sim, mas o superego muitas vezes já ajudou a fazer. José Elias, boa noite, desde Foz do Iguaçu, excelente tema, que bom. Olha, ele conhece o livro de Han.
O José Elias está dizendo, né, do Domênico, que escreveu o Ócio bom Criativo, também. Exatamente, isso. Muito bom. Hoje temos a necropolítica neoliberal. Isso. Aliás, posso fazer um adendo sobre isso? Né? A necropolítica, eu fiz uma postagem, aliás, quem quiser, quem tá aí assistindo, pode me seguir lá no Instagram. Eu estou fazendo uma série de postagens sobre autores contemporâneos. Mateus. Matheus com TH. Põe o Instagram do Matheus. Por favor, Matheus, põe o Instagram do Matheus, Matheus da produção. Do Matheus aí na tela, para as pessoas seguirem ele. Matheus com TH, _, Arcaro. E aí, eu não sei, quem que falou sobre a necropolítica? Eu esqueci o nome da pessoa. Foi o Marcelo? Não, foi José Elias. Não, foi José Elias. Eu fiz uma postagem recentemente sobre necropolítica, né, falando justamente que esse é um conceito, não é, do Mbembe, que é um filósofo africano, não é? E a necropolítica nada mais é do que uma política voltada para o extermínio, para a morte. Né? A necropolítica, esse conceito é muito original desse pensador africano, né, que é a política voltada para o extermínio populacional. A necropolítica é a política que não valoriza a vida, que é basicamente o que está acontecendo no nosso país, né? Em vários outros, né? Então, antes nós tínhamos a punição, não é? Agora nós temos, inclusive por vias democráticas, entre aspas, né, maneiras de matar a nossa população ou de excluir ela de possibilidades de sobrevivência. A extrema pobreza é um exemplo. Né? Então, vale a pena, quem quiser ler esse textinho sobre a necropolítica, entra lá no meu Instagram que está lá, beleza? Ótimo. Além disso, eu acho que é matar o outro através das doenças, Matheus. Porque as pessoas a sociedade está doente. Né? Nós estamos doentes. Por exemplo, ele inclusive fala, né? O Han fala de burnout, né? Que leva. Então, assim, existe hoje as consequências dessa sociedade do cansaço, né? Que nos leva a burnout, que nos leva ao déficit de atenção e hiperatividade, ninguém para quieto, e que nos leva à depressão. Então, quer dizer, isso tudo vai levar à depressão. As pessoas estão ficando doentes, porque as pessoas não são produto, elas não são essa máquina. Exatamente. Eu acho que todos esses autores que nós citamos aqui, eles podem ser lidos em conjunto, né, no sentido de dar uma espécie de panorama do que está acontecendo no Brasil e no mundo, né, do século XX e século XXI, sobretudo século XXI. E eu acho que é fundamental a gente poder ter essa teoria, essa base teórica, para poder refletir sobre a nossa própria existência, né? Exato. Eu acho que, assim, as perguntas, assim, quem somos nós, o que queremos, sobre a morte, sabe? O que é a morte? O que é a nossa existência? Estamos aqui. O que você, na verdade, cada um tem a sua pergunta e a sua resposta, né? O que eu quero fazer da minha vida? É isso? Eu posso citar uma frasezinha do Han aqui, que eu acho que é importante para a gente refletir? Por favor. Aspas. Hoje, a pessoa explora a si mesma achando que está se realizando. É a lógica traiçoeira do neoliberalismo que culmina na síndrome de burnout. Exatamente. Nós exploramos a nós mesmos e nós é que nos tornamos doentes por conta dessa autoexploração, não é? Desse autogerenciamento, que na verdade é simplesmente a exploração de si mesmo. Exato. Então, o Dória pergunta, qual que é a saída? Dório, eu acho que a saída é a conscientização do que acontece. Nós temos que ter a consciência do que nós estamos fazendo conosco. Sem essa consciência, nós vamos rolar igual bola de futebol. A gente está se robotizando. Eu acho que a saída para ajudar na resposta são vários passos, né? Eu acho que são vários caminhos e várias vertentes. Não há uma definição, né, do que é o mais propício, mas o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é ter a consciência do que está acontecendo. E bate-papos como esse, reflexões como essa, são fundamentais para o início, não é?
do processo. Eu posso dar um exemplo meu, se você me permite. Né? Pois não. A minha primeira formação é comunicação social. Né? Eu vou responder isso para o Dório. E aí, chegou a determinada altura que aquilo não me satisfazia mais, eu estava entediado, eu estava cansado, não é? E aí, eu fui estudar filosofia. Eu fiz uma viagem longa para a Europa, fui estudar filosofia, né, quando eu voltei. E aí, eu joguei para o alto, eu era dono de uma agência de propaganda. E aí, eu fui ser professor de filosofia, não é? E aí, as pessoas, né, a sociedade de bem, pensou o quê? Nossa, mas você vai largar a sua empresa para ser professor, ainda mais filosofia, de algo que não serve para muita coisa? Pois é, foi isso que eu fiz, não é? E aí, eu me lembrei de um conselho, vamos chamar assim, do Nietzsche, que é dos conceitos mais famosos dele, que é o eterno retorno do mesmo. O Nietzsche faz uma perguntinha para nós. Né? Se um dia chegasse um anjo, um demônio, uma criatura e perguntasse para você assim, dissesse para você assim, sua vida exatamente como ela foi até hoje, cada dor e cada alegria, cada sofrimento e cada prazer, você vai repetir ela por uma hipotética eternidade. Você daria bênçãos ou amaldiçoaria essa criatura? Em outras palavras, você teria coragem de repetir a vida que você tem por uma hipotética eternidade? Se a resposta é não, você está levando uma vida bunda mole. Você precisa rever a sua vida. O Nietzsche não quer que nós mastiguemos o passado, não é nada disso. Mas o eterno retorno é uma navalha existencial para a gente escolher para o futuro. É uma navalha existencial. Ele está perguntando assim, Ana, você tem coragem que esse momento se repita? Não, então não faça, vá ser outra coisa. Né? Um amigo meu, ele odeia ser bancário, sabe? E eu falo para ele assim, cara, tem uma força metafísica, por acaso, que te obriga a ser bancário? Vai ser saltador de paraquedas, vai ser comedor de feijão, vai ser o que você quiser. Exato. Mas larga a mão dessa vida bunda mole que você tem. Exatamente. Então, eu acho que essa reflexão, essa consciência, a pessoa tem que fazer. E eu acho que está acontecendo. Sabe por quê, Matheus? As pessoas estão exaustas. Então, o que eu escuto dois discursos. Um é assim, eu tenho que trabalhar até morrer, porque eu quero o meu futuro, porque só se fala de economia, só se fala de um futuro tranquilo. Mas essas pessoas já estão se indagando assim, para que eu posso morrer antes disso? Eu não vou usufruir desse futuro. Porque assim, então, o que você economizou durante a vida, você vai gastar em farmácia na terceira idade, né? Não, se gastar, né, Matheus? Se chegar, né? Antes não vai se chegar lá. Matheus, infelizmente, olha, estamos no final aí, mas eu queria falar de um filme que eu acho que retrata muito a doença da sociedade, que é o Coringa, o The Joker. Eu ia falar dele também, é muito bom. Olha que bacana, com Joaquim Fênix. E que eu sugiro das pessoas, quem não viu, de assistir o que trata-se de saúde mental e o que a exclusão social faz, o que o abandono faz com o ser humano, o abuso e a subjugação. Então, assim, se você não desempenha um papel que a sociedade espera que você desempenhe, você é subjugado e abandonado. E eu acho que esse filme trata-se disso. Eu tenho o Parasita para indicar, né, que é um filme sul-coreano, inclusive. Nossa, maravilhoso. De 2019. Escolheu a dedo, isso. Então, que retrata um pouco exatamente, eu acho que essa sociedade do cansaço, não é? E tem um documentário chamado, depende da tradução, Sociedade do Cansaço ou Sociedade da Fadiga, que vocês podem encontrar no YouTube, se não me engano. Tem a Sociedade do Cansaço no YouTube, que é um documentário feito, inclusive, com a participação do Han. Então, as minhas duas dicas são... Ele morando em Berlim, ele se mudando para a Alemanha, né? Isso. Então, tem o Parasita e tem o documentário Sociedade da Fadiga. E que é interessante, então, fazendo essa última ligação aqui, ele se muda para a Alemanha mentindo para os pais que ia fazer metalurgia, porque senão os pais não deixariam ele estudar filosofia, você vê. Isso é interessantíssimo, aliás, né? A biografia do Han é uma coisa muito bacana. Vou falar rapidinho sobre isso, né? Porque nós já estamos acabando, mas ele fazia metalurgia lá na Coreia do Sul, não é? E ele foi para a Alemanha com 26 anos falando quase nada de alemão. Quase nada. Ele foi na raça, não é? Porque ele queria dar o salto, como o Nietzsche nos propõe, não é? E ele chegou lá, ele sempre foi amante de literatura e de filosofia, e ele foi fazer, olha,
começando quase do zero, gente. Ele foi fazer, hoje ele fez graduação, fez mestrado, fez doutorado e é professor, né? É um dos maiores pensadores da atualidade, começando velho, entre aspas, né? Que não sabendo quase nada da língua aos 26 anos. Exato. E o alemão dele é espetacular, hein, Matheus? Porque ele é que narra. Eu acho que é ele que narra. Então, eu não tenho certeza sobre isso. Em alemão. Ele? É ele. Que bacana. Bom, Matheus, meu querido, foi espetacular. Você está sempre convidado. Nós não paramos de falar um minuto, mulher. Nós parecemos o homem da cobra que não para de falar. Exato, mas é o que eu te falei que ia acontecer, né? Estamos numa mesinha de bar, né? Eu queria estar tomando uma cerveja. Eu vou tomar agora, então, para comemorar a nossa live. Exato, pois comemore. Olha, adorei a sua vinda ao programa e vamos bater outros papos. Eu te chamo, com certeza, novamente aqui. Foi maravilhoso. Obrigadíssimo pelo convite. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, sigam lá no Instagram e no YouTube, tá bom? Matheus Arcaro. Exatamente. Gente, muito obrigada. Rony, que delícia você estar aqui. Adriana, dei um alô. Muitíssimo obrigado. Brusa, um bom programa para você. O Brusa é o Matheus Brusa, que agora vem o 20 horas, sextou. Gente, olha, final de semana maravilhoso e fora Bolsonaro. Um beijo a todos. Fora genocida, beijo. Isso, beijo.